Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Saiu um novo calendário de vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis. O município recebeu mais 1.600 doses do imunizante e nesta quarta-feira atende o grupo dos 66 anos. Atenção idosos de 66 anos, nesta quarta-feira, dia 14, 3 locais para vacinação. No bairro da Tijuca, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, serão disponibilizadas 1.100 doses. Para quem mora no 2º distrito, atendimento em frente ao PSF Pessegueiros, 230 doses disponibilizadas. E no 3º distrito, o atendimento será realizado no UBS Bom Sucesso, em frente ao UBS Bom Sucesso. Lembrando que é necessário levar RG, CPF, o cartão SUS, se a pessoa tiver, e comprovante de residência. O horário de atendimento de 9 da manhã até as 3 da tarde ou até esgotarem as doses. Lembrando que na semana passada, a faixa de 67 anos, as vacinas terminaram antes aí do previsto, então foi necessário aguardar. Então, se houver vacinas para esse público, 9 às 15 horas. Se elas terminarem antes, a Secretaria de Saúde encerra o atendimento e aguarda a chegada de novas doses para retomar essa faixa etária e, se isso ocorrer, você verá aqui na Diário TV, assim como os próximos calendários. Vamos falar agora também de vacinação para o pessoal da saúde, os profissionais de saúde que ainda não foram imunizados. Calendário também divulgado pela Saúde, está aí quinta-feira, dia 15, atendimento para biomédicos, doulas, cirurgiões dentistas, enfermeiros, fonos e fisioterapeutas. Está aí, além desses, segundo a saúde, além dessas categorias, as demais da área de saúde serão convocadas conforme a chegada de novos lotes de vacina. É importante que nesse caso aí, você que é profissional de saúde, precisa apresentar o registro no seu conselho, no seu respectivo órgão de classe, além de um comprovante de atuação ou de residência no município. Então tá aí calendário, primeira dose, pessoal da saúde que não recebeu, muita gente não conseguiu pegar aquelas etapas anteriores. Tá aí o calendário lá na Tijuca, nesse caso específico, somente na Tijuca, na Secretaria de Saúde, quinta-feira, de 9 da manhã até as 3 da tarde. No final da noite de segunda-feira, saiu um novo decreto com validade até o dia 26, fazendo algumas alterações nas medidas restritivas relacionadas ao enfrentamento à Covid-19. Vamos a elas. O principal tópico debatido aí desde o início dessas novas regras, dessas regras da Covid-19 em relação ao rodízio de CPF, agora somente para estabelecimentos comerciais, exceto bares, restaurantes, lanchonetes, praças de alimentação, de shoppings e similares, academias e templos. Nesse caso específico aí da academia, do shopping, dos restaurantes, tem uma limitação aí. 50% academia, de lotação no máximo, e igrejas aí, templos religiosos, máximo de 30% de lotação. A Prefeitura informa que os órgãos públicos atenderão de meio-dia até às 18 horas e, em relação aos bares, food parks e restaurantes, continua como estava antes, ou seja, 50% da capacidade para atendimento e até às 11 da noite, no caso de restaurantes, food parks. Os bares somente até às 17 horas e delivery até às 23 com as portas fechadas. Ainda tem aí nesse decreto, esses são os principais tópicos, a questão da suspensão temporária da gratuidade nos ônibus. Atenção você que depende de gratuidade. Suspensão para idosos acima de 60 anos e estudantes no horário de 16 às 19 horas. 16 a 19, suspensão aí da gratuidade. E sobre o CPF, já falei no começo, mas fica reforçado. Acabou aquela questão da cobrança do CPF para a circulação, somente para acessar estabelecimentos comerciais e nem em todos os casos. Então, aquela regra, você pode sair se é o seu dia do CPF ou não, ela já acabou. Um exemplo disso, exemplificando, é o caso, por exemplo, dos shoppings. A pessoa pode acessar o shopping, os corredores dos shoppings, em qualquer dia.
Porém, só poderão acessar as lojas, fazer compras nos dias de acordo com o final do número do seu CPF. Então essa é a regra. Lembrando que a Prefeitura promete, pelo menos é a promessa, que vai continuar aquela fiscalização dessas medidas sanitárias e as empresas flagradas aí desrespeitando essas regras poderão ser punidas em uma multa no valor de R$ 818. Lembrando que somente no fim de semana 2 bailes foram lacrados porque desrespeitaram o que estava previsto no decreto municipal. Falando no decreto, na liberação da primeira versão desse decreto aí na segunda-feira à noite, saiu um tópico que acabou causando polêmica, um tópico relacionado à volta às aulas nas escolas da rede pública. Tá aí, ó, a gente reproduziu o Diário Oficial da Prefeitura, tá aí informando que as atividades escolares, presenciais ou híbridas da rede de ensino público retornaram, aliás, está errado ali, deveria ser retornarão, no dia 19/4, semana que vem. Até lá será mantido o regime remoto de aulas. Isso aí saiu no decreto oficial divulgado pela Prefeitura na segunda-feira à noite. Aí causou uma grande polêmica. Nesta terça-feira pela manhã a gente já tinha posicionamento de duas entidades aí responsáveis aí pela educação na cidade. Quer ver a nota do SINDI-PMT, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis. Já cedo, né, saiu essa nota do SINDI-PMT, alertando ali, hoje nos deparamos com o decreto autorizando o retorno híbrido das escolas públicas, aí falar da questão da importância da vacinação e debatendo essa informação que saiu no decreto oficial, saiu no decreto oficial é lei, dessa volta das escolas na semana que vem. Além do SINDI-PMT, o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui em Teresópolis, divulgou um posicionamento devido a essa situação. Vamos a ele aí ao vídeo que foi divulgado pela Rosângela Castro do CEP. Bom dia, pessoal. Quem fala é Rosângela Castro. Hoje eu estou coordenadora do CEP Teresópolis e ontem à noite nós fomos surpreendidos com um decreto no qual o prefeito Vinícius Clausen autoriza a abertura das escolas públicas municipais. Sobre isso, nós fizemos uma nota pública, já postamos, pedimos reunião com o prefeito e entramos em contato também com o SINDI-PMT para possíveis ações conjuntas para impedir essa abertura. Nós somos terminantemente contra a abertura, visto que o município ele passa por um dos piores momentos da pandemia, não só o município, o Brasil inteiro, com recordes de mortes e casos. O mês de março e mês de abril no município foram os meses em que mais tivemos mortes e temos exemplos terríveis de municípios próximos, como Magé, em que a prefeitura autorizou a abertura das escolas e temos até aqui 7 colegas falecidos de Covid. Sem contar os aposentados que nós perdemos na cidade de Teresópolis também, e 2 colegas, uma da rede privada, outra da rede pública e privada, que faleceram após a abertura das escolas em fevereiro de 2021. Então, até a vacina, nós achamos que é prematuro e irresponsável essa abertura agora das escolas. Então, para nossa segurança, a segurança dos nossos alunos e da comunidade, é necessário que o prefeito recue dessa decisão e agilize a vacinação dos profissionais de educação e das comunidades escolares. Então, hoje, mais tarde, vamos ver se o prefeito vai receber o CEP e o SINDI-PMT em reunião para discutirmos isso. Então, pessoal, fiquem alertas, porque nós temos uma deliberação também de greve pela vida, caso sejamos convocados para as aulas presenciais ou semipresenciais híbridas, como o termo que for utilizado pela Secretaria. Nós vamos orientar a categoria nesse sentido. Então, até lá e aguardem nossas informações. Aí tentamos um posicionamento do governo municipal, né? Saíram esses 2 posicionamentos, do SINDI-PMT e do CEP Teresópolis, falando dessa questão, vai voltar às aulas, questionando aí o poder público desse retorno. Não obtivemos nenhuma resposta. Se realmente aconteceria esse retorno das aulas, ou se era erro, do que se tratava aquela informação ali. Poucas horas depois da divulgação dessas notas, do vídeo do CEP, tivemos essa confirmação, mas através do SINDI-PMT.
também através da sua página na rede social, o Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Teresópolis divulgou que, após conversa com a gestão, como gosta de ser chamado o governo Vinícius Clausen, nos foi informado que houve um erro no decreto com relação ao retorno às aulas. O erro foi imediatamente corrigido. Não foi bem imediatamente, não. Mas saindo nova redação com o seguinte texto: o retorno das atividades escolares presenciais ou híbridas na rede de ensino público será avaliado no dia 26/4 e até lá será mantido o regime remoto das aulas. Ou seja, as aulas aí na rede pública municipal seguem da maneira que estão até o final do mês de abril. Dia 26 é o prazo de validade desse atual decreto, assinado pelo governo Vinícius Clausen, e até lá as escolas seguem do jeito que estão. A gente não tem informação, né, se as escolas, a gente sabe que não vai ocorrer agora o retorno das aulas, logicamente. É cobrada essa vacinação dos professores e diversas outras ações, mas a gente quer saber também como está a situação das escolas para um eventual retorno, quando ocorrer essa volta dos estudantes e dos professores, né? Como estão os estabelecimentos de ensino da rede municipal de educação. Afinal de contas, mais de um ano de pandemia. Tivemos o ano todo aí discutindo esse tema, já estamos aí no mês de abril, o mês de abril já na metade de 2021, ou seja, as escolas já devem estar prontas, né, para receber os estudantes e professores nessa nova realidade. Ainda em relação a essa situação que vive a cidade de restrições, os 3 parques seguem de portas fechadas. Está aí o comunicado do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é o principal, mais antigo deles aqui no município, tem sede aqui em Petrópolis e Guapimirim, informando que aqui no município ele fica fechado até o dia 26, né, que é a data que eu falei agora desse decreto em curso, e em Petrópolis e Guapimirim, pelo menos até o dia 19, né? Guapi e Petrópolis vão analisar na próxima segunda-feira a situação e pode ser que as sedes Guapi e Petrópolis sejam reabertas. Aqui segue fechado até pelo menos o dia 26 de abril. O Parque Estadual dos Três Picos manteve aquela decisão da semana passada. Visitação suspensa, tempo indeterminado, todos os núcleos fechados para visitação. Lembrando que o PETP não tem sede na cidade ainda, a sede está em construção no Vale da Revolta, mas tem diversos atrativos aqui. Pedra do Elefante, tem montanhas na região do Vale dos Frades, Salinas, entre outras aí, o Jacarandá, isso fica tudo na área dos Três Picos. Além desses dois, o Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis, que tem a tartaruga como símbolo, também não tem visitação. Nessa situação, tem sido feito um questionamento. Afinal de contas, o comércio pode funcionar com rodízio de CPF, academias com 50% da capacidade, igrejas com 30% do público e os parques não podem receber nenhum visitante. Ah, mas é apenas lazer. É muito mais do que lazer. As pessoas utilizam esses espaços aí para garantir a saúde mental. E além disso, o ponto importante nessa história que gera esse questionamento é porque os 3 parques da cidade têm pessoas que dependem deles para o seu sustento. São os guias de turismo, os guias de montanha, que dependem exclusivamente desses atrativos aí para atender a sua clientela. Então a expectativa dessas pessoas, dos guias de montanha principalmente, é que houvesse aí um atendimento por CPF. O parque só pode atender com CPF ou vai atender com metade da capacidade. Mas está aí a decisão da gestão municipal. Os 3 parques fechados até o dia 26, ou seja, até o final do mês, essas pessoas, temos um grande número de pessoas trabalhando nesse ramo aqui em Teresópolis, ficam sem o seu sustento. Nesta terça-feira, quem procurou o Banco Bradesco na Adolfo Moreira encontrou a agência fechada. Isso porque mais um caso de Covid-19 foi confirmado lá na agência. Uma funcionária testou positivo e aí seguiu o trâmite que é previsto aí pela Federação Nacional dos Bancos, que é fechar a agência, fazer a sanitização, testar a equipe e, se possível, substituir a equipe, né? Fazer a testagem, se houver necessidade, substituir a equipe. Aí, nesta terça-feira, o banco ficou fechado o dia todo por conta disso, e a previsão é que na quarta, agora, a parte dos caixas eletrônicos volta a funcionar, somente os caixas eletrônicos, e só vão entrar na agência as pessoas que não tiverem jeito aí, não tem como resolver de forma digital e nem no caixa eletrônico, aí sim a pessoa poderá
conseguiram atendimento nessa agência do Bradesco lá da Delfim Moreira. A Prefeitura de Guapimirim tem produzido um material aí de conscientização em relação à Covid-19, em diversas frentes, falando de sanitização, da participação da população, e divulgou agora o vídeo, um relato de caso, uma história de quem viveu o pior lado da doença e sendo um profissional, uma pessoa que atua na área da saúde. Sou Andréia, enfermeira. Todos os dias, né, eles são difíceis, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Mas o momento mais difícil, o momento que foi mais marcante na minha vida, foi quando eu descobri que estava com vírus. A princípio era uma forma leve, né, começaram os sintomas. Com a evolução, eu evoluí para a forma grave da doença, chegando a ficar internada com 80% do pulmão comprometido. Eu falo para todos hoje, para os pacientes que estão comigo, para os meus colegas, que é um momento muito difícil. Esse vírus não é brincadeira, esse vírus, e é um vírus fácil de você se proteger dele. A melhor forma, no meu ponto de vista, é o isolamento, é você evitar as aglomerações. Mas como profissional da saúde não tem jeito, a gente tinha que vir trabalhar, né? E foi, assim, muito difícil. Passava, naquele primeiro momento que eu entrei aqui no hospital, eu lembro que eu olhava as pessoas, todo mundo desesperado, assim, de ver como eu cheguei, né? O estado que eu cheguei. E foi no início, não que hoje seja fácil, mas foi no início, então era menos informação. Hoje a gente tem um pouquinho mais de informação, porque é uma doença que você não sabe como que o paciente vai reagir, como você vai reagir. Eu sou uma pessoa que faço atividade física, não sou hipertensa, não sou diabética, não bebo, não fumo, tenho uma alimentação saudável e peguei uma forma grave da doença, que eu jamais esperava. Quando eu contraí o vírus, eu falei, não, eu vou ficar legal. E aí não foi isso, né, que aconteceu. E quando eu cheguei no hospital, eu pensava, eu olhava todo mundo em cima de mim, tentando me ajudar, me socorrer. Eu olhava para o meu marido e falava, meu Deus, meu filho ficou em casa. Eu nem me despedi do meu filho, sabe? É uma sensação muito ruim. E será que eu vou voltar? Será que eu vou morrer? Porque é o que a gente pensa, né? Eu me coloco muito no lugar do paciente, porque eu vivi, né? Eu sei o que é estar ali do outro lado. É o que passa na nossa cabeça, assim, o que vai acontecer? Pode acabar tudo, pode acabar num piscar de olhos, e você vê sua vida passar assim, e você não tem o que fazer. Naquele momento você não tem o que fazer. Fiquem em casa. Fiquem em casa, se protejam. Proteja sua família, porque não é brincadeira. É uma coisa simples, uso de máscara, lavar as mãos. É difícil você ter o contato com o vírus e se você não estiver protegido, você vai se contaminar. E então, o que eu falo para as pessoas é que fiquem em casa, porque o vírus ele é bem agressivo e as pessoas precisam se proteger contra ele. Eu vejo mais pela atitude das pessoas, pelo comportamento das pessoas, eu vejo que a gente ainda vai ter um longo caminho aí pela frente, por falta de consciência da população. E o profissional da saúde está ficando esgotado, emocionalmente, fisicamente. Tem momentos que a gente não consegue, né, reverter um quadro. E isso é muito difícil para a gente, porque eu vejo naquele lugar, poderia ser um familiar e é uma vida, né? É o amor de alguém que está ali. Então, pra gente, isso é muito difícil. Está aí bela mensagem da Prefeitura Municipal de Guapimirim alertando que é preciso manter os cuidados, estamos aí seguindo a vacinação, em breve a gente consegue sair dessa pandemia, essa é a expectativa, mas até lá é importante que cada um faça a sua parte.
Além da vacinação contra a Covid-19, o Brasil começa a vacinação contra a gripe no estado do Rio. A previsão é que ela tem início na semana que vem, seria nesta quarta-feira, mas foi adiada para o dia 19. E é importante frisar que ela ocorrerá de forma simultânea com a Covid-19, mas algumas medidas foram seguidas para que não haja nenhum conflito nesse sistema de imunização. A vacina contra a gripe e influenza será aplicada em grupos prioritários em 3 etapas. De 12 de abril a 10 de maio, começa com crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres em período pós-parto, indígenas e trabalhadores da saúde. De 11 de maio a 8 de junho será a vez de idosos e professores. E de 9 de junho a 9 de julho para portadores de doenças crônicas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. A campanha ocorre ao mesmo tempo em que são aplicadas vacinas que protegem contra a Covid-19, que terão prioridade. O Ministério da Saúde recomenda que deve ser observado um intervalo de 14 dias entre uma e outra. A meta é imunizar mais de 79 milhões de brasileiros contra a gripe, o que corresponde a 90% desses grupos prioritários. A vacina contra a gripe é produzida pelo Instituto Butantan e protege contra 3 cepas que mais circularam no hemisfério sul. Quanto ao dia D da campanha, os municípios têm autonomia para definir a melhor data de acordo com as realidades locais. Isso não é uma ação isolada do Ministério da Saúde, que já investiu mais de R$1 bilhão nessa campanha, mas só é possível vacinar a nossa população por conta do esforço conjunto do nosso Sistema Único de Saúde, representado pelas secretarias municipais de saúde, dos mais de 5.570 municípios dessa imensa nação que é o Brasil. Teresópolis recebeu nesta terça-feira o projeto Mesa Brasil, do SESC, que entregou ao município 1,5 toneladas de alimentos que serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Beleza, hoje é um dia muito importante para Teresópolis. A gente está aqui em Teresópolis com o programa Mesa Brasil RJ, através de uma solicitação do presidente da Câmara Municipal, em parceria com a Cruz Vermelha Teresópolis e com o Sim Comércio, cujo presidente é o Rodinei. Nós solicitamos a FEComércio, ao presidente Antônio Florencio de Queiroz Júnior, e fomos prontamente atendidos com 1,5 toneladas de alimentos. São alimentos que vão beneficiar cerca de 800 pessoas em 200 cestas. As pessoas que estão nesse momento de dificuldade em virtude da Covid, em vulnerabilidade alimentar. Então, mais uma vez, muito obrigado ao SESC Mesa RJ, muito obrigado ao seu presidente Antônio Florencio de Queiroz, à Câmara de Vereadores, à Cruz Vermelha e ao Sim Comércio. Esses alimentos vão alimentar muitas pessoas necessitadas em Teresópolis. Juntos, venceremos o coronavírus. A instituição de idosos Lar Feliz, no 2º Distrito de Teresópolis, em Providência, divulgou uma mensagem dando aí um posicionamento sobre a campanha para a aquisição de um novo veículo para a instituição. Ele já foi adquirido e está atendendo aos idosos e funcionários do lar. O Lar Feliz perdeu seu veículo, que era uma Kombi, em um trágico acidente no começo do ano. 2 voluntários da casa faziam recolhimento de legumes e faleceram nessa situação. E depois desse caso, o lar iniciou uma campanha para conseguir adquirir outro veículo, mudando agora, adquirindo esse veículo aí, que é mais seguro, inclusive, no trânsito. E já está em trabalho, né, o carro do Lar Feliz, fazendo esse recolhimento de doações aí pelo interior do município, levando pacientes quando há necessidade de atendimento médico e também os funcionários da casa no final do expediente, né? O Lar Feliz fica lá em Providência, no 2º Distrito, e atende um grande número de idosos, né, que consideram a casa um verdadeiro lar, né, um lar feliz, como diz o nome. E a gente tem aqui, ó, se você quiser contribuir, quiser saber mais sobre o Lar Feliz, sobre esse projeto do pastor Paulo, muito legal, a gente destacou aqui na Diário TV algumas vezes, tá aí o contato, é esse telefone aí do responsável, do pastor Paulo, 21 96807 2170, esse é o telefone do pastor Paulo, ou você pode saber mais sobre esse projeto, sobre o Lar Feliz, na rede social da instituição no Instagram. Está aí, Lar Feliz Oficial. Só pesquisar lá no Instagram, você terá acesso a esse trabalho muito legal, né? Fizemos uma matéria no Lar Feliz
alguns anos atrás, aí, uns 5 anos atrás, mais ou menos, e foi muito legal ver a felicidade dos idosos atendidos nesse local, né? Uma nova família, nessa etapa final da vida, e receber esse carinho é fundamental. Uma imagem, no mínimo curiosa, vem da Câmara de Vereadores. Rangel, o vereador Rangel, divulgou essa imagem aí. Segundo ele, fez um pedido de informações à Prefeitura sobre a situação do lixão, antigo aterro sanitário. Ele questiona aí a maneira de entrada do material que é recebido, o que entra e o que sai lá no lixão, como é feito esse controle. E nessa transparência cobrada por ele, entre os documentos, na sequência dos documentos enviados pela Prefeitura, estava essa folha aí, que deveria ser um documento, segundo o vereador, enviado pela Prefeitura, né? Ele disse que não entendeu, né? Parece uma radiografia, né? Um raio-x, como a gente dizia antigamente, mas essa é a informação passada lá no aterro sanitário sobre a questão do aterro sanitário. A Prefeitura não se pronunciou sobre o caso, lembrando que o vereador Rangel é o autor também da CPI, que investiga a utilização dos recursos da Covid-19 aqui em Teresópolis. Um agente da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, salvou a vida de um motociclista que se envolveu em um acidente no quilômetro 88 da Rio Bahia, próximo ao acesso do bairro Quinta Lebrão. Segundo nota divulgada pela própria corporação, esse rapaz aí, esse condutor de uma motocicleta, colidiu com a lateral de um caminhão. E a PRF, que passava pela rodovia, parou para atender o acidente e verificou que o motociclista estava com o pé esquerdo muito comprometido, inclusive com perda óssea e saída massiva de sangue. Aí o policial, né, sabendo que esse tipo de ocorrência, o rápido atendimento é fundamental, e ele tem um atendimento aí na corporação, né, na PRF, atendimento pré-hospitalar, iniciou esses procedimentos enquanto o restante da equipe fazia a sinalização do local. Ele utilizou uma tesoura, cortou a calça do motociclista e, com a aplicação do torniquete na parte mais acima da perna esquerda, fez a pressão adequada para o estancamento da perda sanguínea, colocando a hora exata da utilização do objeto, né? Isso veio uma ambulância, devido às circunstâncias de trânsito, atendimento, somente 40 minutos depois, olha só, somente 40 minutos depois do acidente é que uma ambulância conseguiu chegar a esse local, uma ambulância da própria CRT. Aí, segundo informado pela equipe médica, se não fosse a intervenção desse policial, esse motociclista viria a óbito no local ou no caminho ao hospital, devido à grande quantidade de sangue que ele perderia nesse acidente, né? Então, destacou aí o atendimento médico do policial, nesse atendimento pré-hospitalar, como fundamental para salvar a vida desse motociclista vítima desse acidente no quilômetro 88 da Rio Bahia, próximo ao acesso do bairro Quinta Lebrão. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez, que abre o acervo do projeto Pro Memória para nos brindar com alguma bela imagem do passado. Eu dei uma saída emergencial essa semana para cortar o cabelo, dentro do meu dia de CPF, é claro. E voltando ali do salão do Ivanil Rezende, eu passei pela imobiliária do Ademir Santiago e não resisti, tive que entrar. Ele tem na parede da imobiliária um quadro muito interessante, que é a nossa foto do dia de hoje. Veja bem essa imagem. Mostra o casarão, o prédio, o único sobrado da cidade na época, onde funcionou a Intendência Municipal e também a Câmara Municipal. Prédio que colocaram fogo nele em 1899. Não foram vândalos, não, são os políticos e as autoridades vândalas da época. Praticamente todos aqueles poderosos do final do século passado foram denunciados pelo Ministério Público e o processo nunca chegou a lugar nenhum. Se soube apenas de que foram os ocupantes do prédio, onde funcionava a Câmara, a Coletoria e demais órgãos do Estado e do município. Eles se arranjaram entre eles e colocaram fogo no prédio e sumiu nesse sinistro todos os documentos da municipalidade até aquele ano. Imagina as propriedades, tudo que se guardava nos cofres da Câmara e dos cartórios
foi perdido então nesse sinistro. E o prédio em si, além dele ter essa memória, ou de ter essa referência de perda de memória para todos nós, ele é também, por ter sido o único sobrado da cidade do século passado que foi derrubado, ele tem também essa conotação de um sítio histórico da cidade, por ter sido o primeiro prédio da Câmara. A partir dali, sem prédio, a Câmara alugou um antigo hotel que havia no final da Avenida Adolfo Moreira, onde funcionava ali um anexo do Maguru, e que tinha sido cadeia, Hotel Paiva, Hotel Carneiro, e depois vão surgir nesse terreno, com a derrubada do prédio nos anos 1970, aquele condomínio de tijolinhos ali ao lado da antiga HG, né? A Câmara também não vive muito tempo por ali, ela vai mudar depois para os prédios dos Torreões, onde surgiu depois a Rua Duque de Caxias, e em 29, então, em dezembro de 1929, junto à Câmara e a Prefeitura, os dois poderes ficam juntos até 69, no prédio da Prefeitura recém-construído, iniciado lá em 29 pelo Euclides Machado e concluído nos anos 50 pelos prefeitos Janotti e Malhades. Mas isso aí já é outra história. A nossa imagem de hoje fica então esse sobrado da Avenida Provincial, onde funcionou a Câmara Municipal e onde os políticos daquela época resolveram tacar fogo nos documentos da cidade, fazendo perder toda a nossa memória do século anterior ao passado. É isso. Essas e outras você confere em nosso site netdiario.com.br e, havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você confere na barrinha de notícias da Diário TV e nas nossas páginas aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando sempre que quem assiste pelo YouTube não pode deixar de se inscrever em nosso canal. E fechando esse boletim de hoje, de maneira diferente, com a imagem de um belo arco-íris que encerrou a tarde desta terça-feira em Teresópolis.